Maravilhosa tarde! Nós chegamos no nosso 18º encontro da Casa das Mulheres. E o que a gente faz mesmo, Débora, na Casa das Mulheres? Bom, eu fiz uma rápida informação aqui para vocês no nosso último encontro, falando que Sara, ela foi parar na Casa das Mulheres, que era a Casa das Mulheres do rei Abimeleque, né? E aí eu falei sobre a esposa do rei Abimeleque, a rainha, né, de Gerar. E o que eu estava querendo dizer com isso? É para vocês entenderem o contexto da Casa das Mulheres. Então, a Casa das Mulheres é o lugar onde a mulher está para que ela possa alcançar uma identidade de rainha. Muitas vezes, quando ela é colocada na Casa das Mulheres, aliás, todas as vezes, né? Ela assume uma identidade escrava, uma identidade de comprada, né, de adquirida, ou como uma moeda de negociação, de troca, ou porque ela é uma conquista, né, então ela vai passar ali aquele tempo. Esses dias eu compartilhei com vocês no grupo do WhatsApp alguns podcasts, né, da Daniela Flieger falando sobre essa transição da identidade escrava de Esther, que era a Hadassah, né? E como a alma dela precisou ser nutrida até que ela conseguisse assumir uma identidade espiritual. E aí uma identidade de governo, onde o seu espírito governa a sua alma, que governa o seu corpo. Mas, Débora, não tem como a gente pegar um expresso e ir direto para identidade de governo, para identidade espiritual? Não. A gente precisa passar pelas feridas da alma, pelas dores, pelas angústias da alma, para que essa identidade escrava vá sendo nutrida, e aí depois que ela consegue receber a nutrição, a gente consegue acessar então uma identidade curada, uma identidade profética, uma identidade espiritual. E aqui na Casa das Mulheres, no meu YouTube, a gente faz o quê? A gente olha para essas primeiras mulheres, que são as mulheres do livro de Gênesis, essas histórias dessas mulheres, e olha para como a alma delas foi afetada por essas primeiras situações de traumas, de danos que elas foram ali vivenciando, e como que esses danos que elas viveram há tantos mil anos atrás impactam a nossa alma ainda hoje, porque são histórias que foram constituindo a humanidade de traumas e dores e etc. E de uma certa forma isso nos constitui, e é por isso que hoje nós muitas vezes repetimos esses dramas, repetimos essas vivências, essas situações, e às vezes não entendemos da onde que veio isso, por que que isso me aconteceu, por que comigo, né? Mas nós estamos aqui para desvendar as histórias dessas mulheres e entender como que essas histórias impactam a nossa vida e como que nós podemos trabalhar em Deus essa identidade para que ela vá se soltando, se desvencilhando dessa escravidão, até que a gente consiga ter uma identidade livre, capaz de dominar-se a si mesma e de exercer governo, um governo real, né, de realeza, sobre a sua vida, um governo espiritual, um governo profético, um governo que vai além da história de vida da sua família, vai além da história do seu clã, vai além da história que te contaram, mas uma história nova, uma história, uma vivência profética, um algo novo. Débora, explica melhor esse algo novo. Por exemplo, nós vamos chegar, né, daqui a um tempo, vou já dar mais um spoiler aqui, vamos falar sobre José. Mas como nós não falamos sobre homens, né, então eu vou dar um spoiler baseado na história dele. José, ele tinha um destino profético. Qual que era o destino profético? Governar sobre
o sistema solar, governar sobre o sistema lunar, governar sobre a sua história geracional, porque ele era quase que o caçula, né, o penúltimo dos filhos, e aí ele tem um chamado profético, que é governar sobre toda essa história familiar e ainda sobre o sistema solar e o sistema lunar. E o que acontece? Antes, para que ele consiga viver esse destino profético, ele tem que lidar com as questões da sua alma. E o que acontece? O que é a primeira coisa que acontece? Depois que ele é um menino amado, querido, um príncipe, seu pai dá uma capa colorida para ele, né? E tá tudo lindo, maravilhoso. O que acontece com ele em seguida? Vira escravo. Olha a história da nossa identidade, né? Da nossa alma. Vira escravo, vai para o Egito como escravo, de novo o Egito, gente, sempre o Egito, né? Ali ele vai se submeter a Potifar, que é o seu dono, vamos dizer assim, o que comprou, né? Ele vai ser traído, olha a história do seu clã, né? Que era uma história de traições. O seu pai chamava Jacó, que significava traidor. Ele vai viver essa traição, vai se submeter a essa traição, vai parar na cadeia por causa dessa traição. Lá na cadeia ele vai ser traído de novo, agora não de forma ativa, mas de forma passiva, né? Porque ele cai no esquecimento. E anos depois que ele está lá prisioneiro, então ele vai ser tirado do cárcere, porque agora ele já lidou com as questões da sua alma escrava, já se alimentou, já se nutriu e agora ele pode exercer governo. Então ele sai da prisão para exercer governo e aí ele é o governador do Egito, né? Interessante porque quando ele é pequeno, lá na casa do seu pai, ele recebe esse sonho, ele recebe essa profecia. Quantas vezes, né? Quantas de nós recebemos uma palavra profética, algo extraordinário, mas porque não lidamos com a história de dores da nossa alma, com a escravidão da nossa identidade, não alcançamos o destino profético. Chega de enrolação, vamos lá, vamos falar de quem hoje, Débora? Finalmente vamos falar de Milca. Milca, quem foi Milca, Débora? Você já falou no Instagram, já deixou a gente curiosa que essa moça aí existe, então vamos falar quem é Milca. Milca é uma moça que nasceu lá em Ur dos Caldeus e não sei se você vai se lembrar, eu vou te lembrar que quando eu falei da esposa de Terá, que é a mãe de Abrão, eu disse que ela teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Arã é um dos 3 irmãos que morreu cedo. A Bíblia diz que ele morreu antes do seu pai Terá. E é tão curioso porque ele morreu, inclusive, antes de Abraão sair de Ur dos Caldeus. Por que eu sei isso? Porque Abraão sai de lá, né? Sai, destino dele para Canaã, e ele sai levando um dos filhos de Arã. E se Arã fosse vivo, não permitiria que ele levasse. Então Arã, antes de morrer, ele teve 3 filhos, 2 filhas e um filho. Ló, que é o sobrinho preferido de Abraão, né? Abraão vai levando Ló com ele na sua empreitada. Isca, que a gente não tem informação sobre ela, e Milca. Milca, então, é uma sobrinha de Abraão. Olha que interessante. E aí eu quero falar com você sobre Milca e a orfandade. Porque uma identidade escrava também é uma identidade órfã. E eu quero falar sobre esta orfandade com você. A Bíblia diz no livro de Tiago que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Por que Deus fala isso? Porque o órfão,
O órfão é aquele que fica sem o pai, né? Sem o pai ou sem a mãe ou sem os dois. A pessoa que fica sem os seus cuidadores, os seus pais, ela tem uma tendência a cair numa apostasia. O que é apostasia? É não acreditar em nada. Não achar que Deus planejou a vida dela, não achar que tem Deus, não achar nada disso. Por quê? Por que ela cai nesse lugar de apostasia? Porque ela não recebeu cuidado. Ela não recebeu cuidados. E quando ela não recebe esses cuidados, a sua alma fica desnutrida. A orfandade é um lugar em que Satanás consegue marcar a alma da humanidade com um terrível abandono, um sentimento de abandono, de rejeição, de menos-valia. O sentimento de menos-valia, ele é um sentimento terrível para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é igual, né? Nós somos todos iguais, somos todos seres humanos. Mas quando você padece de um sentimento de menos-valia, você olha para o outro e tudo que o outro é, tudo que o outro tem, vale mais do que você. Então, o cabelo do outro é mais bonito, o formato do rosto do outro é mais bonito, o corpo do outro é mais bonito, e aí você sofre, você padece de um sentimento de menos-valia. Ah, mas então eu vou no salão que a fulana foi, para ver se eu consigo emprestar valor para minha identidade e assim me sentir valiosa, me sentir valorosa. Funciona 5 minutos, né? Não funciona mais que isso. Então você vai lá, gasta uma grana, faz o cabelo, se arruma, aumentou o seu valor naquele instante, né? Mas no dia seguinte o cabelo já amanheceu esbugalhado, já acabou o valor. Roupas com grife, né? A pessoa vai lá, investe em roupas de grife, por quê? Porque ela acredita que ela pode emprestar valor daquelas grifes, daquelas marcas. Funciona? Muito pouco, né? Porque a pessoa padece de uma orfandade na sua alma. Então, esse lugar de menos-valia, esse lugar de acreditar que não foi desejado, que não foi quisto, é um lugar de um profundo abandono. E esta era a situação da vida da alma de Milca. Por que eu estou dizendo isso? Porque Milca é então essa moça que nasceu ali numa família estruturada, né? O seu avô era um cara importante, os seus tios eram os caras que estavam bem colocados na vida também. Abraão vai embora, leva seu irmão, fica ela com mais a outra irmã, a gente não tem informação da outra irmã. Mas por que a gente sabe que Milca, né? Por que a gente sabe de Milca? Porque ela fica ali órfã, abandonadinha, e aí o seu tio Naor vai lá e pega ela para dar-se em casamento, né? Toma ela como esposa. E aí a Bíblia relata que Naor tem 8 filhos com Milca. E por que a gente fica sabendo dessa história? Porque depois Abraão, quando quer uma filha, quer uma esposa para Isaac, ele vai investigar como é que ficou a situação dos seus parentes lá em Ur dos Caldeus, onde ele morava, né? E aí ele descobre que Milca, sua sobrinha, casou-se então com o seu irmão Naor. Naquela situação em que o mundo estava, que as vivências, isso não era um problema, isso não era proibido. Por quê? Porque o tio, né, Naor, olhava ali, mas essa sobrinha ficou aqui, né, não vou nem precisar pagar dote, olha que interessante, ela já pertence mesmo à família, né, já tá aqui em casa, já fica por aqui mesmo. E aí ele se casa com Milca
para, né, numa intenção assim de não tem que pagar dote, não tem que nada, né? Já tá aí mesmo, tá de bobeira aí, vou pegar essa daqui mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é que a moça, a pessoa que vive a orfandade, ela não cura a sua orfandade no casamento. Por que eu falo isso? Porque se Milca tivesse sido curada da sua orfandade no seu casamento, o seu marido, Naor, não teria tido uma segunda esposa, que nós vamos falar no próximo encontro, né? E essa segunda esposa, que na verdade é uma concubina, né? Uma amante, alguém que vai também dar filhos a ele, né? Mas você vê que não é porque Milca era infértil, é porque Milca procurava um pai, não procurava um marido. Então ela se casa com o tio na esperança, na expectativa de resgatar a sua alma dessa orfandade. Dá certo? Não, não dá. Só gera o quê? Mais dor. Porque agora, além dela não ter pai, ela tem um marido que não é marido, que inclusive arruma uma amante, uma segunda esposa para tapar o buraco que ela também não conseguia ser a esposa, né, do tio. É uma situação bem triste, né? Então, a primeira coisa que eu quero pontuar com vocês aqui hoje é que o pai de Milca, sobre o pai de Milca e a sua morte prematura. A primeira coisa que a gente vê é o buraco que se abre na alma de uma menina quando o seu pai morre prematuramente. É como se, né, aquela princesinha ali ficasse assim, e agora? Né? Como diria o Chapolin, e agora quem poderá nos defender? A situação da alma de Milca com a morte do pai é de um abandono terrível. E aí, em seguida, ela vê o clã, né, a família inteira se desfacelar. O irmão vai embora com o tio, que vai embora com a esposa, né? Abraão pega a sua esposa, pega seu sobrinho e vai embora. O avô morre. Fica o que para ela? O tio. E a mãe, né? A mãe, imagina a dor da alma da mãe de Milca. Viúva, ali abandonada no meio daquela situação toda. A Bíblia também não faz nenhum registro sobre a esposa de Arã. Só que ela realmente existiu, né? Foi uma viúva de verdade, né? Eu falei já sobre a viuvez aqui nos nossos encontros, quando eu falei da mulher de Enoque, né? Que ela ficou sem marido. Mas a gente pode pontuar que a mãe de Milca é a primeira viúva a vivenciar a dor da viuvez, vendo o seu marido morrer prematuramente. Então aqui a gente tem a história da mãe de Milca vivendo o luto, né, a viuvez, e a história de Milca vivendo esse luto com a sua orfandade. Porque a dor da mãe de Milca, o luto da mãe de Milca, estabelece o quê? A viuvez. E aí a gente já viu toda essa dor, né? Do abandono, de ficar sozinha, de ficar ali sem ter para onde ir. E, ao mesmo tempo, ela é propriedade do seu Terá, né? Que é o sogro dela, que comprou ela, pagou o dote por ela. E Milca? Milca está vivendo o seu luto, e vivendo o seu luto, isso estabelece o que na vida dela? Orfandade. Não tenho pai. E logo depois eu não tenho pai e eu não tenho avô. E logo depois eu não tenho pai, eu não tenho avô e o tio foi-se embora. E o irmão foi-se embora. Então ela se agarra
ao tio Naor como que com todas as forças. Imagine a sua mãe e a sua avó falando para ela, casa com ele mesmo, é o que te sobrou, não vai deixar ele escapar, né? Então Milca, ela, com a morte prematura do seu pai, ela se vê numa situação de completo abandono e o que sobra para ela? Sobra o tio Naor. E no desespero, né, de não ser abandonada também por esse tio, ela acaba se casando com ele para permanecer. Olha que coisa mais enlouquecedora, né? Ela se dá em casamento com esse tio para não ficar em contato com essa dor terrível da orfandade. Dá certo? Não, não dá certo, porque isso é como tampar o sol com a peneira. Nunca vai dar certo. Tampar o sol com a peneira nunca vai dar certo. E então a segunda coisa que eu quero pontuar com vocês sobre Milca é sobre os frutos da orfandade. Débora, como você sabe que a orfandade produz frutos? Porque nós vamos ver que 3 gerações depois, nós vamos ver que a neta de Milca, e nós vamos estudar exaustivamente, nós vamos estudar mais para frente sobre essa neta, a neta de Milca, ela vai se deparar com uma coisa chamada esterilidade. E a esterilidade, ela é um fruto da orfandade. Não poucas vezes nós vemos mulheres que estão enredadas. O que é estar enredada? Estão envolvidas, estão afundadas, estão mergulhadas na orfandade. Elas não conseguem gerar. Por que elas não conseguem gerar? Porque o lugar onde elas deveriam ter sido nutridas está vazio. E é como se o útero delas estivesse seco. Muitas vezes, hoje, nós vemos mulheres enredadas com orfandade estéreis. Já o fruto se manifestando na mesma geração. Como nós estamos falando de algo que estava começando, então a orfandade é estabelecida, é uma marca, é um registro na vida de Milca. Ela já vai ser estéril? Não, ela tem 8 filhos. Mas a filha do filho de Milca vai se deparar com o fruto da orfandade, que é a esterilidade. Débora, da onde você tirou isso? Bom, a gente não dá o que não tem. A gente não dá o que não tem. A gente só dá o que tem. Né? Não tem como você... Meu pai gostava muito de falar isso. A gente não tira nada de um saco vazio. Né? Você pega um saco vazio, enfia a mão dentro, sai nada. Não tem nada. A gente não tira nada de um saco vazio. A pessoa que está enredada na orfandade, porque às vezes, gente, por que eu tô falando essa palavra enredada? Porque às vezes a pessoa não tem pai, mas ela tem um avô, ela tem um tio, ela tem uma figura paterna, ela tem um padrasto, né? Alguém que envolve ela ali com amor, que ela não fica enredada com a orfandade. Não é o caso de Milca. Milca é alguém que você vê claramente ficar com a sua alma aprisionada na orfandade. Por que a gente vê isso? Porque o seu marido, ele se vê desmaridado a ponto de arrumar uma concubina, e nós vamos ver que vai ser a primeira vez que a Bíblia faz um registro, né, inclusive da palavra concubina, e depois eu vou explicar bem para vocês o que significa isso. E então tá todo mundo fora do lugar. E quando tá todo mundo fora do lugar, vai faltar para todo mundo. Não vai ter para ninguém. Ela tá procurando o pai, que na verdade ela tá indo buscar no tio.
O tio não tem essa paternidade para oferecer para ela, oferece o que? Um casamento. O casamento não preenche o lugar da orfandade, não preenche esse lugar. E fica todo mundo fora do lugar, querendo receber do outro o que o outro não tem para dar. E é por isso que a gente diz enredado. Enredado é envolvido profundamente. Envolvido numa situação de que você não consegue ter uma visão clara da situação. E aí, esse envolvimento profundo, a gente chama de enredamento. É quando a pessoa está enredada, envolvida, embaralhada com uma situação que ela não consegue nem ter um afastamento para dizer: ah, então é isso, ah, Deus, cura da minha orfandade. Ela não consegue perceber que tudo que ela faz na vida, tudo que da forma como ela se move na vida é para tentar tapar o buraco da orfandade. E Milca se move por essa orfandade. Ela se move no casamento para buscar tapar essa orfandade, não dá certo. Ela fica ali gerando filhos, mas você vê que a Bíblia não registra nada de especial. É como se ela tivesse ali só de corpo presente, só servindo de matrix, né? Só servindo de laboratório para gerar esses filhos. E esses filhos dela, a gente não vê nenhuma história especial, nada especial. Por quê? O que demonstra que são pessoas também desnutridas. Pessoas que também não receberam a nutrição dos seus pais a ponto de conseguir gerar algo especial na sua vida. São pessoas que passam batido ali só pela genealogia mesmo, só para constar que elas têm algo. E aí depois a gente vai ver que só lá na frente, alguém que vai se envolver com alguém que tem um destino profético que vai conseguir deslanchar na vida. E todo mundo vai ficar para trás, vai ficar como que sem nenhuma informação a respeito. Então, o fruto da orfandade, dos frutos da orfandade é a esterilidade, que no caso de Milca a gente vai ver aparecer na terceira geração. Depois a gente vai chegar nessa personagem que é a neta de Milca, que vai se deparar com esse fruto, né? Que vai ter que assumir responsabilidade por esta orfandade que foi gerada, por essa esterilidade que foi gerada na orfandade da avó, mas ela vai assumir responsabilidade por isso. E a terceira coisa que eu quero falar sobre Milca é que Deus quer redimir você e eu da nossa orfandade. Débora, mas eu nem nunca soube que você é órfã. Não, eu não sou órfã, eu tenho meu pai e minha mãe vivos. Mas, por conta dessas histórias, nós somos gerados em histórias e mais histórias de orfandade. E, eventualmente, nós nos encontramos, a nossa identidade escrava se encontra enredada num caminho de orfandade. E Deus, Ele quer nos redimir dessa orfandade. Como que Deus quer nos redimir? Sendo o nosso Pai. Deus, Ele é um Pai de amor. Eu gosto muito, muito, muito de um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 6, que diz assim, acho que é no capítulo 6, é no livro de Mateus com certeza, não tenho certeza que está no capítulo 6, mas no livro de Mateus está. Diz assim, ó, por acaso, se um filho pedir pão, o seu pai lhe daria pedra? E por acaso, se um filho pedir um peixe, o seu pai lhe daria uma serpente? Certamente não. Se vós que sois maus, isso é Jesus falando, gente. E se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é um Pai de amor, saberá dar boas dádivas aos seus filhos. Aqui Jesus está falando de um pai que a gente desconhece, de um pai que é puro amor,
de um pai que é um amor tão especial, tão profundo, que a gente ainda não conheceu. A gente só vai conhecer quando nós ativarmos o nosso espírito num lugar de devoção completa, e do nosso próprio espírito vai brotar essa satisfação de pertencer, de fazer parte de uma família de amor. Porque a orfandade é algo que diz respeito à nossa identidade escrava. A identidade escrava que Satanás vem imprimindo geração após geração, ela é marcada pela orfandade. Se você olhar na sua família, pode ser que você não seja órfão, mas... E aí nós estamos falando de orfandade, eu quero te lembrar nesse quesito de perder os pais cedo, né? Claro que todo mundo vai perder os pais um dia, não vai ficar todo mundo para semente, mas a orfandade é esse lugar da criança que não tem o pai mais, que não tem a mãe mais, que vive esse lugar de abandono da nutrição. Quando ela precisa ser nutrida por um cuidador, por um pai, por uma mãe, eles não estão lá. E aí estabelece esse código, né, chamado orfandade. Se você olhar ao seu redor, na sua família, sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, vai ter alguém que você vai falar assim: ai, tadinha, perdeu os pais cedo. Ai, pobrezinha. Ah, minha tia morreu quando ela tinha não sei quantos anos. Ai, a fulana. Ou é você, ou é alguém muito perto de você, marcado pela orfandade. E isso é tão verdadeiro e tão real que isso faz parte do nosso cotidiano, a ponto de a própria Bíblia, né? O livro de Tiago fala: olha, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Por que a Bíblia faz isso? Para que esta pessoa que está desligada do seu sistema de nutrição possa ser religada. E aí a palavra religião, né, significa religare, né, restaurar a conexão. Essa pessoa possa ser religada a quem? A sua fonte de nutrição. A fonte máxima de nutrição é Deus. Porque a nossa vida, né, vem através da mãe, do pai, vem através, né, do biológico e tal, mas quem é que dá a vida? Quem que deu o fôlego de vida? Quem que sopra a vida lá no começo? É Deus. Então, quando a gente entende que a vida vem de Deus, que é algo muito maior do que os nossos pais, no sentido biológico, a gente começa a entender que Deus realmente quer nos restaurar da nossa orfandade. Ele quer nos redimir dessa identidade órfã, dessa identidade escrava, dessa identidade abandonada, né? E Ele quer ser o nosso paizinho querido. Por que eu digo isso? Porque a palavra que eu vou te convidar a semear hoje, ela diz exatamente isso. Essa palavra está lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, e diz assim a palavra do Senhor: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama de dentro do seu espírito: Abba, Pai, que significa paizinho querido. Olha que especial. Deus, quando a gente entende e aceita que Jesus é nosso Salvador e nosso Senhor, Ele envia o seu Espírito para habitar em nós. E quando nós somos despertos desse Espírito habitando em nós, esse Espírito de dentro de nós clama: Abba, Pai, para nos ensinar que somos filhos de uma promessa eterna, de um lugar eterno, e que neste lugar de filhos amados, nós somos redimidas da orfandade.
Milka viveu a dor da orfandade, do abandono, de ter que se envolver com o próprio tio, em busca desse tio, em busca desse pai. Mas a verdade é que Deus estava pronto desde lá para redimi-la da orfandade. E é por isso que essa história ela é interessante para mim e para você. Porque eu e você podemos ser redimidas hoje da orfandade. E por que eu tô falando hoje? Porque quando o Espírito habita em mim e habita em você, ele imediatamente nos redime da orfandade. Ele nos redime por completo. Ele nos torna filhas do seu amor. E é por isso que eu quero orar com você hoje, para que você receba o Espírito de Deus em você. E assim ele possa te livrar, te libertar desse senso de orfandade que mora em você há tanto tempo, que diz para você que você tem que fazer, que você tem que ser na força do seu braço, que se não for você não vai ter ninguém por você. Sabe aquelas ideias de que ninguém me dá nada, eu tenho que correr atrás de tudo, se não for eu, não será mais ninguém. Deus quer te livrar desses pensamentos. Deus quer te livrar dessas ideias aprisionadoras e te fazer uma mulher livre. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer nesse momento. Quero pedir que a sua misericórdia, o seu amor, seja estabelecido por completo. Eu quero pedir que todo senso de orfandade que foi instalado no nosso sistema de crenças, na nossa alma, no nosso dia a dia, que toda essa estrutura de crenças de orfandade, de abandono, seja lavada no teu sangue. Que o teu espírito, de dentro do nosso espírito, possa clamar: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. E esse espírito em nós possa nos fazer filhos, possa nos restaurar a filiação, uma filiação que não é neste mundo, mas uma filiação eterna, uma filiação que vai daqui para a eternidade e que nunca mais vai nos permitir ser afetados por esses códigos distorcidos de abandono, de rejeição, de tristeza, de dores, e que toda a orfandade ela vá sendo aniquilada pelo seu Espírito, que à medida que o seu Espírito vai entrando em nós, vai nos habitando o nosso espírito, mais e mais o seu espírito tem a liberdade para clamar: Abba, Pai, Abba, Pai. E que cada mulher, que cada pessoa que ouve essa mensagem hoje possa ter consciência de que existe um Pai que nos dá a vida e a vida em abundância. Que nada é limitado ou restrito para aqueles que são chamados filhos, filhos do seu amor, porque verdadeiramente o Senhor é o Pai que dá o seu próprio DNA, a sua própria estrutura de governo, o Senhor coloca em nós, para que sejamos redimidos, lavados e salvos. Em nome de Jesus, que nós agradecemos pelo teu Espírito em nós e pedimos que o seu amor, ele seja suficiente para que todo o nosso ser seja impactado por essa remissão da bastardia e da orfandade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Que bom que você ficou comigo até aqui. E se você assistiu até o final, lembra de comentar uma palavra. Qual palavra? Orfandade. Comenta aqui: adeus, orfandade. E eu vou saber que você veio comigo até o final, tá bom? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.